Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Tribunal de Justiça do Amazonas autorizou o bloqueio nas contas da 123 Milhas. A empresa de viagens suspendeu as emissões de passagens e pacotes para 2023. O bloqueio no valor de 10 milhões de reais nas contas da empresa aérea 123 Milhas foi autorizado após o dia 18 de agosto, quando houve o anúncio da suspensão da linha promocional prevista para os próximos meses. A ação na Justiça do Amazonas é em resposta a um pedido do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública Estadual. Segundo o órgão, a ação foi ajuizada para assegurar o pagamento de indenizações aos clientes amazonenses que foram lesados pela conduta da agência. Em trecho da ação, a Defensoria Pública diz que a 123 Milhas frustrou a expectativa de consumidores que adquiriram pacote de viagens ou passagens aéreas, com antecedência e em preço promocional. Ainda segundo o processo, fica evidente que os clientes foram prejudicados. Segundo o Nudecom, foram registradas mais de 550 reclamações contra a 123 Milhas no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON do Amazonas. Ainda segundo a Justiça, caso o valor não seja coberto, a juíza então determinou que o bloqueio ocorra nas contas bancárias dos sócios da empresa. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga a desoneração da folha até 2027 para os setores que mais empregam. Agora, o texto volta então para análise do Senado por causa dessas mudanças. Com o placar de 430 votos a favor e 17 contra, a Câmara dos Deputados aprovou a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia até 31 de dezembro de 2027. Entre os setores que podem aderir a este modelo estão as indústrias têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos e proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. A desoneração da folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. A ideia é que, com a desoneração, os setores ampliem a contratação de pessoal. Esses setores atualmente empregam cerca de 9 milhões de trabalhadores. Em seu parecer, a relatora, a deputada Ani Ortiz, afirmou também que a desoneração tem potencial de gerar 1,6 milhão de postos de trabalho. O texto também estendeu o benefício a todos os municípios que vão ter a redução da contribuição previdenciária até 2027, com uma variação de 8% a 18%, a depender do produto interno bruto de cada cidade. A proposta volta para uma análise dos senadores, já que os deputados alteraram o conteúdo. O projeto aprovado pelos senadores estipulava 8% para os 5.300 municípios. O novo arcabouço fiscal foi sancionado com vetos pelo presidente Lula. Essa é a lei que substitui o teto de gastos e cria metas para equilibrar as contas públicas. Os trechos vetados estão relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal e a medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O presidente Lula vetou 2 trechos do novo arcabouço fiscal. O primeiro é uma das regras que determina que as despesas de investimentos do Poder Executivo poderiam ser reduzidas até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discriminatórias. O governo justificou que essa regra ampliaria a rigidez dos processos de gestão orçamentária, com mais impacto potencial sobre despesas essenciais da União. O outro veto atinge a mudança prévia que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderia dispor sobre a exclusão de quaisquer despesas primárias da apuração da meta e resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Segundo o governo, a sanção deste trecho iria reduzir a eficiência econômica na gestão fiscal. A nova lei que substitui o teto de gastos foi aprovada definitivamente pela Câmara dos Deputados no dia 22 de agosto. O novo arcabouço fiscal era considerado prioritário para a equipe econômica do governo. A lei cria a meta para equilibrar as contas públicas. A nova regra limita o crescimento das despesas públicas, que podem ultrapassar a inflação, desde que respeite uma margem de 0,6%
a 2,5% de crescimento real ao ano. E agora vamos de destaque internacional. Um incêndio em um prédio de Joanesburgo, na África do Sul, causou a morte de pelo menos 73 pessoas na madrugada desta quinta-feira. Outras 43 estão feridas, de acordo com as autoridades locais. As causas ainda estão sendo investigadas. O prédio de 5 andares ficava no centro da cidade e era utilizado como residência informal. De acordo com autoridades, o edifício era ocupado por imigrantes. O incêndio teve início às 1h30 da madrugada pelo horário local e noite de quarta-feira no Brasil. Equipes de resgate trabalham para socorrer e resgatar outras vítimas que podem estar dentro do edifício. O número de mortes ainda pode aumentar, pois a busca e o resgate ainda estão em andamento. No interior do edifício, havia barracos e outras estruturas que foram erguidas e onde as pessoas ficavam amontoadas. Havia barreiras em todos os lugares, o que teria dificultado muito a fuga das pessoas e também o trabalho das equipes de emergência. 7 crianças estão entre os mortos. A vítima mais jovem tinha 1 ano de idade. E a treinadora sueca Pia Sundhage deixou o comando da seleção brasileira feminina de futebol após, é claro, o desempenho da equipe na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. O anúncio foi feito pela CBF nesta quarta-feira. Os nomes da nova comissão técnica devem ser anunciados nesses próximos dias. Fim da linha para Pia Sundhage no comando da seleção brasileira de futebol feminino. A CBF anunciou nesta quarta-feira que o ciclo da treinadora sueca foi encerrado após o fracasso da equipe na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Em um comunicado, a confederação informou que nos próximos dias vai anunciar a nova comissão técnica que iniciará o ciclo visando os Jogos Olímpicos Paris 2024 e a próxima Copa do Mundo de futebol feminino. Sundhage, de 63 anos, tinha contrato até 30 de agosto de 2024, ao final dos Jogos de Paris. Mas a queda na fase de grupos da Copa do Mundo, a última disputada pela lendária atacante Marta, acelerou a saída da treinadora. Esta foi a primeira eliminação do Brasil na primeira fase do Mundial, apesar de uma chave que parecia acessível, com Panamá, França e Jamaica. A sueca desembarcou no Brasil logo após a eliminação da Copa do Mundo de 2019 diante das francesas e teve como ponto alto de sua passagem pela Canarinho o título da Copa América 2022 sobre a Colômbia, com várias peças novas no time e sem a craque veterana Marta. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na HIT, daqui a pouco é o Kleber Werneck que volta com mais informações para você. Às 11 horas, então não perca. Até mais.